As pessoas subestimam muito o poder que a ação e a prática têm nas suas vidas. A gente leva a vida em um mundo onde fomos doutrinados a ter toneladas de informação, de conhecimento teórico e 1,5 kg de prática. Basicamente isso aqui que a gente foi ensinado a ter na vida. E depois que eu saí da escola e fui um pouco para o mundo real, eu entendi que as coisas não deveriam ter sido assim, que elas funcionam da forma errada. E um mundo onde as pessoas são muito ensinadas a ter muita informação e a buscar muito conhecimento, a ter muita cultura, não que isso seja ruim e tudo, mas as pessoas elas são muito apreendedoras e são pouco fazedoras, entendeu? E na vida real, o fazedor, que é aquela pessoa que de fato vai lá e faz as coisas, ele tem uma vantagem muito estrondosa diante das pessoas que só se colocam para aprender as coisas na vida. Aquela pessoa que estuda muito um assunto, ela perde para aquela pessoa que faz e pratica aquilo ali. Isso aqui. Às vezes, um quilo de conhecimento prático, ele supera toneladas de informação e conhecimento teórico. Sabe por quê? Porque a prática, ela é tudo. Ninguém aprende a andar vendo um livro de biomecânica. Ninguém aprende a levantar um braço vendo um vídeo de biomecânica. Ninguém aprende a nadar lendo um livro que fala sobre natação. Ninguém aprende a fazer uma coisa somente olhando, entendeu? Você aprende de uma forma mais rápida e eficaz ou ensinando aquilo que você aprendeu ou fazendo aquilo ali que você quer aprender, entendeu? A melhor forma de você virar um criador de conteúdo é fazendo muitos vídeos, buscando ter conhecimento sobre como fazer um melhor vídeo, sobre como ter um melhor áudio, entendendo sobre como fazer um bom título, uma boa thumbnail, um bom enquadramento, todas essas coisas. Você só vai aprender se você de fato fizer. Você pode até estudar, mas você vai aprender muito mais rápido em meio à prática e o erro. Isso eu posso te garantir. Na escola eu vou te dar uma experiência minha. A escola ela me ensinou muita coisa, mas a escola ela não me ensinou a ganhar dinheiro. Quando eu fui para um mundo lá fora, quando eu saí do ensino médio, eu fiquei muito curioso porque eu não sabia fazer um currículo, eu não sabia trabalhar, eu não sabia como empreender, eu não sabia abrir uma empresa, não sabia fazer quase nada. E o meu principal professor foi o YouTube. Eu comecei a pesquisar bastante no YouTube. Aí pesquisava, 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 pesquisava. Aí eu fiquei meio que paralisado porque eu pesquisava muito e fazia pouco, entendeu? Aí quando eu comecei a de fato fazer as coisas, foi quando eu percebi que eu teria que fazer as coisas. E quando eu comecei a fazer as coisas, quando eu fui montar o meu currículo a primeira vez, quando eu fui tentar trabalhar a primeira vez, cara, são experiências ali que você tem que esquecer a teoria, você tem que partir 100% pra prática, entendeu? A melhor forma de você gravar um conteúdo é ligando a câmera. A melhor forma de você aprender a fazer alguma coisa é fazendo. Eu nunca mais vou esquecer disso. Eu tive esse raciocínio um dia muito aleatório e eu nunca mais esqueci desse assunto. A melhor forma que você tem de aprender alguma coisa é fazendo aquilo ali e de fato ensinando. Tipo, às vezes eu paro e penso, um professor de uma determinada matéria, cara, muitas perguntas sobre o tema que ele foi formado e ele dá aula quase todos os dias ali profeticamente 5 horários ali do dia, entendeu? Que para cada sala, turma é diferente. Cara, o professor, eu acredito que ele é o cara que ele tem mais conhecimento sobre a matéria que ele dá, porque ele dá aula todos os dias sobre aquele assunto, entendeu? E ele de fato está tendo um conhecimento que as outras pessoas não estão tendo. Se os alunos eles montassem aulas para dar para os seus colegas, às vezes eles aprenderiam mais do que ficar ali só sentado e escutando a aula do seu professor. E aquela pessoa ali que pesquisa muito sobre como empreender, sobre como fazer alguma coisa, ela perde muito para aquela pessoa que simplesmente pesquisa no YouTube como fazer e abrir um CNPJ e a pessoa vai lá, abre, às vezes ela nem sabe o que é que ela vai fazer, ela compra alguma coisa que ela possa vender e ela simplesmente sai vendendo sem pensar em pitch de venda, sem pensar em Instagram, sem pensar em posicionamento, sem pensar em alguma coisa. E isso é muito mais forte do que você ficar aí pensando, porra, o que eu vou precisar mais? Eu só preciso de mais um pouco de informação, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, cara, você não precisa de mais informação. Mais informação vai só te paralisar, vai só te atrasar mais ainda. Você precisa ter ação e aprender em meio aos seus erros. É isso que você tem que aprender. Ah, uma coisa que eu aprendi fora da escola, que eu nunca vou me esquecer, foi como fazer prova. Foi como fazer prova. Quando eu saí da escola, eu ainda tinha muito aquele negócio de ver aula. Ver muita aula, eu via muita, muita, muita aula. Eu via, passava o dia todo vendo aula, fazia muito pouca questão e algumas outras coisas. E eu tive uma experiência. Eu fiz uma prova de um concurso um tempo atrás, onde ele teve duas provas. Aconteceu um problema na primeira prova e ela foi cancelada e ela foi marcada para 3 meses adiante. Tipo, a prova aconteceu em abril, aí ela foi cancelada e depois, ou aconteceu em dezembro, aí ela foi cancelada e marcaram para abril do próximo ano. Aí eu tava inscrito, eu fiz a primeira prova, eu não fui classificado, minha nota não apareceria, meu nome não apareceria lá. Aí eu fiquei muito puto comigo mesmo, porque era uma prova de ensino médio. Eu nunca quis me considerar uma pessoa boa. Eu falei, porra, eu tenho que passar, tenho que ter uma nota pelo menos expressiva em uma prova de ensino médio, entendeu? Aí eu, cara, eu pensei, eu pesquisei como estudar aí, conheci o método de fazer questões. Aí eu comecei a fazer questão que nem um louco. Em 3 meses eu fiz um número médio de 7.000 ou 7.840 e poucas questões.
E depois que eu aprendi isso, na primeira prova, eu fui de uma pessoa que não foi classificada, que não teria nem nota, que não teria nem nada. Eu não cheguei à pontuação mínima para quando eu cheguei a fazer a segunda prova, aparecer na primeira folha lá do Diário Oficial. Eu não fiquei como é mesmo? Entre a lista lá das pessoas que seriam chamadas, que se não me engano seriam 40 nomes, mas eu saí de uma pessoa que não seria classificada para uma pessoa que se aproximou muito dessa lista. Eu vi assim, eu fiquei, caramba, mano. A escola erra até nisso, bicho. Eu fico pensando, por quê? Parece que o ensino ali da escola, ele foi feito para te paralisar, e foi feito para te emburrecer e para te deixar ali insano daquela doutrinação para você não sair muito dali, entendeu? Que até a forma que eles te ensinam porque a escola ela prega, a gente vai te ensinar esses temas aqui para você fazer o Enem, não sei o quê. Caso você queira fazer um concurso, você vai ver esses assuntos, entendeu? Aí você vai lá, você sai da escola. Se você estudar da forma que a escola pregou para você, cara, você vai se frustrar tanto que você nem sabe. Cara, você simplesmente eu não fazia prova pra ficar bom em fazer prova. Aí depois que eu aprendi que eu tinha que fazer uma prova pra ficar bom em fazer prova, eu me tornei outra pessoa na questão de estudar. E eu aplico isso em quase toda a minha vida. Desde aqui no YouTube, que eu foco mais o meu tempo em produzir do que ficar estudando como produzir. As outras áreas da minha vida eu foco mais em fazer as coisas do que ficar pesquisando muito. E claro que você tem que pesquisar, estudar e tudo. Mas, cara, você pesquisa, aplica. Você pesquisa, aplica. Não fica pesquisando muito, não fica enchendo de assunto para você fazer depois que você não vai fazer nada. Só pesquisa uma coisa, aprendeu uma única coisa, pega essa única coisa e aplica na sua vida. Não tem segredo. É basicamente assim que você consegue ter um conhecimento prático que você vai usar na sua vida, no seu dia a dia. Ah, se eu quero ser bom na musculação, eu vou ver 1000 vídeos sobre como fazer musculação. Não, vai pra academia treinar. Ah, se eu quero ficar bom na corrida, eu vou ver 1000 vídeos sobre como correr, qual é o melhor tênis, não sei o quê. Coloca o primeiro tênis que você tiver, se for desde um All-Star, simplesmente faz. A velocidade de execução ela é mais importante que a preparação que você tem para fazer alguma coisa. Mas ela é 1000 vezes mais importante. Chega, não tem nem comparação, cara. Porque no momento em que você fica e para, e se prepara, e se prepara, e se prepara, você vai ficar paralisado e você vai perder muito tempo e quando você menos esperar, você não vai ter feito nada. Mas agora, quando você, pô, eu vou começar a gravar pro YouTube, quando no outro dia você já começa a gravar e já aposta, cara, você é um comportamento que ele é muito mais fácil de você se engajar do que se você tivesse só se preparado, entendeu? Porque muitas das coisas que a gente faz na vida é quase um hábito. Se eu quero ser uma pessoa um concurseiro que quer passar em uma prova de nananã, sei lá das quantas, eu tenho que ter um hábito X de fazer tantas questões por dia e revisar essas questões e, por último, estudar o assunto das que eu errei, entendeu? Basicamente isso. Ao depender do nível do seu concurso, claramente. Eu não sou uma pessoa muito experiente para estar aqui dando aula sobre isso. Mas quase todas as coisas na vida são assim. Porra, eu quero aprender sobre o YouTube. Deixa para aprender depois de tu gravar uns 5, 10 vídeos, entendeu? Aí você grava seus 5, 10 vídeos e deixa ali na sua pasta, vai postando. Aí você vai assistindo seus vídeos e vê, porra, eu posso melhorar na luz agora, eu posso melhorar no meu áudio comprando um microfone diferente, ou um microfone melhor, eu posso melhorar na minha câmera, na minha visão, entendeu? Eu posso melhorar minha iluminação, algumas das coisas. E vai indo, você vai fazendo as coisas e vai melhorando consistentemente. As coisas elas não acontecem de uma hora para outra. Se você tiver o ato de praticar o que você quer ser bom e melhorar consistentemente naquilo, é muito mais poderoso do que você simplesmente ficar um dia todo juntando um monte de informação que você não vai usar para quase nada, entendeu? É muito claro isso. Isso ficou tão claro para mim depois que eu saí do ensino médio que, cara, é estrondoso quanto a minha vida se tornou diferente quando eu aprendi que fazer as coisas era a melhor forma de eu aprender. Tipo, existe um julgamento assim na escola que você não pode errar, entendeu? Você não pode fazer as coisas errar. E, cara, você pode errar sim, entendeu? Você pode abrir uma empresa, ao depender do seu nível, claro, não queira gastar assim, endividar por causa disso. Você pode abrir uma empresa, querer vender um produto e simplesmente errar e as pessoas não aceitarem o seu produto e tá tudo bem, cara, e tá tudo bem. Você pode postar um vídeo e não pegar nada de visualização e tá tudo bem, você errou, você aprendeu. Você pode fazer aquilo que você quer fazer e errar, tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Desde que você erre tipo, vou levar aqui para de prova. Desde que você erre fazendo as questões no seu estudo do que na prova, de fato oficial. Você tem que levar a prática como algo quase santificado. Se eu quero ser bom em alguma coisa, eu tenho que fazer muito aquela coisa. Se eu quero ser muito bom em fazer prova, eu tenho que me tornar muito bom em fazer prova, em fazer questão, em melhorar naquilo. Se eu quero ser um bom criador de conteúdo, eu tenho que criar muito conteúdo, eu tenho que aprender muito sobre a criação de conteúdo, eu tenho que criar diariamente. Não é algo que vem do dia para noite, tudo na sua vida.
E eu me tornei uma pessoa melhor em todas as áreas da minha vida, treinando, empreendendo e agora criando conteúdo que eu quero ser melhor nessa área também. Cara, foi fazendo. Você vai aprendendo as coisas depois que você tá fazendo. Porque quando você começa, a chance de você se manter engajado naquilo é muito maior. E com tudo isso que eu te falei, você tem que focar nessas coisas. Você tem que focar em começar a praticar o que você quer. Você tem que focar em ser consistente no que você quer praticar. E você tem que focar em melhorar. Um ponto antecede o outro. Você não pode ter o terceiro se você não tem a primeiro, que é a prática. Você não pode começar a querer melhorar se você não é consistente naquilo que você está fazendo, entendeu? Você tem que persistir, você tem que começar, você tem que ser consistente na prática e você tem que melhorar gradualmente naquilo que você está fazendo, porque uma coisa antecede a outra, basicamente. E se esse vídeo te agregou em alguma coisa, ele te trouxe algum conhecimento que você não tinha, ou te trouxe uma visão que você já não tinha antes, eu, por favor, peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, tá? Forte abraço.